Você já se perguntou por que certas pessoas parecem dominar sua mente, mesmo quando você acredita estar no controle? E se eu te dissesse que esse domínio não é força, mas uma arquitetura oculta, construída nas sombras da psique? Não forças invisíveis que se movem dentro de você, te empurrando para padrões repetitivos. E enquanto você acredita estar amando, perdoando ou tentando salvar alguém, talvez esteja apenas revivendo um pacto inconsciente com o próprio predador. O narcisista não invade sua vida com gritos. Ele entra em silêncio, como um espelho, encantado, e quando você percebe já é tarde. Mas e se existissem chaves simbólicas que desarmassem essa possessão? Carl Jung não falava apenas de pessoas. Ele falava de arquétipos, de sombras que caminham ao seu lado disfarçadas, de amor. E é aqui que a maioria falha, tentando derrotar um narcisista com lógica, com bondade, com moral. Isso é como tentar apagar fogo com pólvora. O narcisista não opera no plano da razão. Ele se alimenta da sua fraqueza não verbalizada, da culpa herdada, da criança ferida que ainda clama por ser vista. Se você ainda acredita que palavras e argumentos são suficientes, então você ainda está dentro do jogo dele. E neste vídeo, vamos rasgar o tabuleiro. Há golpes mentais que não se veem, mas que fazem o chão sumir sob os pés de quem acreditava estar no comando. Golpes que desativam a máscara, que paralisam a manipulação no seu nascedouro. Mas para acessá-los, você terá que atravessar uma ponte interna, e muitos desistem no meio, porque o caminho exige mais do que coragem, exige renascimento. Não basta querer se libertar, você terá que se desfazer de quem você era enquanto era cativo. É por isso que esta jornada não é para todos. Mas se você sente que chegou ao limite, talvez este seja o chamado. Você vai descobrir que o verdadeiro poder não está em reagir, mas em se tornar invisível ao radar do narcisista. Há uma dança secreta entre luz e sombra, e enquanto ele acredita que ainda te controla, você já começou a recodificar a realidade ao redor. É nesse exato ponto, nesse intervalo entre o grito e o silêncio, que os 6 golpes serão entregues. Mas não agora, ainda não, porque antes você precisa entender o que em você permitiu que tudo isso começasse. E a resposta não está no outro, está nas suas ruínas. Então prepare-se. O que você vai ouvir aqui não é autoajuda, não é vingança e nem truques de linguagem. O que será revelado é uma cartografia da alma, desenhada por Jung, lapidada nas dores que não passam, nos traumas que se repetem, nos ciclos que insistem. E se você sair agora, vai perder o ponto exato onde tudo muda. Mas se continuar, talvez, só talvez, você veja o narcisista rastejando, não por vingança, mas porque o espelho que o sustentava se quebrou. Há algo em você que sempre soube, algo sussurrando por trás dos seus pensamentos mais racionais, uma voz abafada pela rotina, pelos ruídos do mundo, pelos pactos que você assinou sem ler. Não eram palavras, era uma sensação, uma espécie de tremor invisível, como se algo estivesse fora do lugar, mas você não sabia o que, nem onde procurar. E então ele apareceu. Não com gritos, não com brutalidade, mas com fascínio. E o que parecia presença era só reflexo. O que parecia amor era controle. O que parecia alma gêmea era armadilha. Você tentou entender, tentou justificar, tentou salvar. Mas tudo o que fazia só aprofundava o buraco onde você se enterrava. Quanto mais se entregava, mais distante ficava de si. Até que começou a sentir uma ausência estranha, não dele, sua, como se partes suas estivessem evaporando, uma por uma. Você sorria, mas já não sentia. Você cedia, mas já não decidia. E o mais perverso de tudo era que ninguém via. Aos olhos do mundo, tudo parecia normal, mas por dentro, você era um campo minado. E é aí que o narcisista vence.
Não quando grita, mas quando você se silencia. Quando começa a duvidar da própria percepção. Quando começa a se vigiar antes de falar. Quando começa a perguntar ao outro quem você é. E, no fundo, você sabe. Porque há um espelho rachado em algum lugar dentro de você, refletindo imagens distorcidas de quem você pensou ser. A voz de Carl Jung ecoa como uma campainha antiga nesse corredor escuro. Aquilo que você mais evita encarar é onde está o seu poder. Mas como acessar esse lugar sem ser engolido por ele? Como pisar no campo das sombras sem perder a luz que ainda resta? Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez seja isso que mais assusta, porque acordar dói. Acordar exige morrer. Não o corpo, mas a versão sua que aceitou migalhas, que negociou a própria alma por migalhas de afeto, que se fez pequena, útil, submissa, na esperança de ser amada por alguém que só ama a si mesmo. Agora, respire fundo, porque essa jornada não será lógica, ela será simbólica. E símbolos, Jung nos ensinou, são pontes entre o visível e o invisível. Entre a dor que você sente e a origem que você esconde. Cada golpe psicológico que será revelado a seguir não é uma técnica, é um ritual de ruptura. Não serve para punir o outro, mas para arrancar você da prisão. E essa prisão não foi ele quem construiu, foi você. Com tijolos de medo, culpa, lealdade cega, e é você quem terá que derrubá-la. Talvez, neste exato momento, algo esteja se mexendo aí dentro. Um calor, um incômodo, uma lembrança que você não queria revisitar. Continue, não fuja agora. Esse desconforto é a porta. A maioria recua nesse ponto, liga outra aba, disfarça, finge que já sabia. Mas os que ficam, os que suportam encarar o vazio sem respostas fáceis, esses começam a ver o narcisista com outros olhos, não como um monstro, mas como um espelho, um reflexo de algo que precisa morrer para que algo maior possa nascer. E quando você entende isso, começa a escutar o que nunca foi dito, os silêncios, as pausas, os olhares que no fundo sempre pediam socorro, não o dele, o seu. Porque talvez você tenha atraído o narcisista para cumprir uma profecia inconsciente, para repetir o abandono, para viver de novo o trauma original, para finalmente olhar nos olhos da dor que te formou, e dessa vez não desviar. Você está entrando em um território onde linguagem falha, onde a lógica se dobra, onde as máscaras derretem. Aqui não há mais desculpas nem fantasias, só você e o que sobrou. Mas às vezes é exatamente nesse ponto de ruína que começa a verdadeira liberdade. Porque para ver o outro rastejar, você terá que primeiro se levantar, não contra ele, mas contra a mentira que você acreditou sobre si. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja uma voz interna, aquela que você calou por tanto tempo, mas que agora, finalmente, está começando a gritar por liberdade. O que você ouviu até agora foi só o começo. Existe um caminho ainda mais profundo, uma virada interna que pode mudar completamente a forma como você lida com o narcisista e com você mesmo. Por isso, eu preparei um material especial, um livro digital chamado Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra. A Psicologia Inversa Revelada. Esse não é um manual comum. É um mapa psicológico, uma sequência de estratégias emocionais construídas para você inverter o jogo, sem precisar gritar, sem precisar explicar, apenas agindo de forma invisível, mas devastadora. Se você sentiu no peito, se durante esse vídeo você percebeu que está na hora de parar de sofrer em silêncio, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. É lá que eu deixei o link. Mas atenção! Esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo. Já tem muita gente baixando. E quando sair do ar,
Eu não sei quando vai voltar. Se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, vai lá, baixa o livro e quando terminar, volta aqui e comenta: eu acordei. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é desse primeiro passo para sair da prisão emocional e nunca mais voltar. Ele sempre soube onde te tocar, onde ferir, onde encantar. O narcisista não adivinha, ele lê. Ele detecta suas rachaduras emocionais como um caçador que fareja sangue. Não é sobre o que você diz, é sobre o que você evita dizer. Ele reconhece sua carência antes mesmo que você reconheça. E ali, no exato ponto onde sua necessidade inconsciente encontra o charme dele, nasce o pacto silencioso. Um acordo nunca verbalizado. Você entrega admiração, ele entrega migalhas. Você oferece alma, ele oferece presença intermitente. E você, sem saber, já está presa. Mas o segundo golpe psicológico começa onde ninguém espera, na devolução do espelho. Porque o que mantém o narcisista em pé, o que o faz pairar como um semideus sobre suas emoções, não é o poder real, é o reflexo que você sustenta. É a imagem inflada que ele vê nos seus olhos. O narcisista não sobrevive sem aplauso psíquico. Ele precisa ser o centro, mesmo quando está te ignorando. Precisa saber que ainda ocupa espaço, que ainda distorce sua respiração, que ainda é o som por trás do seu silêncio. E é aí que o jogo pode mudar. Quando você começa a recusar o papel de espelho, quando você devolve a imagem ao remetente. Mas isso não acontece com palavras. A linguagem não alcança esse campo. Isso acontece em outro plano, no olhar que não brilha mais, na voz que não treme, na ausência de reação. O verdadeiro golpe não é gritar, é não mais registrar. É olhar para ele e não se encolher, não buscar validação, não tentar consertar. É permitir que ele afunde no próprio eco. E Jung já dizia: aquilo que você resiste persiste, mas aquilo que você aceita se transforma. Você já percebeu como ele reage quando você não reage? Quando não implora, não explica, não tenta? É como se algo dentro dele colapsasse. Porque ali, naquele instante, ele não está apenas perdendo o controle sobre você, ele está sendo confrontado com o nada que existe por trás da fachada. O segundo golpe é, portanto, uma devolução do vazio. É você se tornar espelho opaco. Não mais superfície refletora, mas um véu. E esse véu, esse silêncio, é insuportável para quem construiu um trono em cima da sua atenção. E aqui mora a dificuldade. Porque para aplicar esse golpe você vai precisar renunciar ao vício. Sim, vício. Porque não se engane, há algo em você que também se acostumou a esse ciclo. A essa dopamina torta que vem após cada migalha. A esse desespero que te fazia se sentir viva. Amar um narcisista é muitas vezes amar o caos conhecido. E por isso, o segundo golpe não é apenas uma estratégia contra ele. É uma cirurgia interna, uma amputação psíquica. Você vai sentir falta, vai doer, mas é a dor que liberta, porque o que ele teme e o que você teme é o mesmo, o abandono da ilusão. O narcisista não quer perder a imagem que criou, e você não quer encarar a verdade que evitou. Mas nesse confronto está o início da cura. Jung chamaria isso de processo de individuação, o momento em que você deixa de viver para o outro e começa a se tornar quem é. E para isso, é preciso romper a simbiose, deixar morrer o personagem que você encarnava para manter a relação viva. Talvez você esteja sentindo raiva agora, ou alívio, ou os dois. É natural. Esse texto não é confortável. Ele arranha camadas que você tentou manter intocadas. Mas escute, o segundo golpe só é possível quando você se vê, quando para de tentar se encaixar no que o outro espera.
Quando aceita que sua existência não depende do desejo de alguém que só enxerga o próprio reflexo. Quando você deixa de ser palco, plateia e espetáculo e escolhe ser presença. Você começa a se lembrar de quem era antes das concessões, antes das promessas não cumpridas, antes das noites em que você chorava baixinho para não incomodar. A memória não vem de uma vez. Ela vem aos poucos, num cheiro, numa canção, numa roupa guardada. E aos poucos, o seu nome interno reaparece. O nome que ninguém sabe pronunciar, mas que vibra como uma assinatura da sua alma. E o narcisista? O narcisista sente. Ele sabe que está perdendo, mas não consegue nomear. Só sente que o controle escapa. Nesse momento ele vai tentar voltar. Vai mudar o tom. Vai agir como nunca agiu. Vai prometer, dramatizar, talvez até chorar. Mas você já terá aprendido. Emoção não é arrependimento. Performance não é transformação. Palavras não limpam sangue invisível. O segundo golpe não é cruel. Ele é necessário. Ele não destrói o outro. Ele devolve a você mesma. E quando esse golpe é sentido, algo muda para sempre. Você vai começar a perceber os movimentos com mais nitidez. Os jogos de culpa, os olhares calculados, as armadilhas emocionais. Não com medo, mas com lucidez. Não com ódio, mas com clareza. E o mais incrível é que você não precisará dizer nada. A ausência de esforço será sua força. A ausência de desespero será seu novo idioma. O segundo golpe transforma o palco em ruína, e é nas ruínas que você encontrará fundações sólidas para reconstruir a si mesma, longe dos olhos que só sabiam sugar. Há um momento em que tudo parece calmo, mas por dentro algo começa a ruir. Você já não grita, já não implora, já não corre atrás, e ainda assim algo em você pulsa com mais força do que nunca. É o renascimento que não faz barulho, a metamorfose que acontece sem aplauso. É quando você começa a perceber que o caos era o disfarce da dependência e que o vazio que tanto temia era, na verdade, a porta para a sua autonomia. É nesse intervalo entre o fim de uma ilusão e o começo de uma verdade que o terceiro golpe psicológico é forjado. E ele é o mais poderoso. O silêncio que grita. Carl Jung escreveu que o inconsciente fala em símbolos e que o símbolo mais profundo não é a palavra, é o gesto que não se completa. O silêncio é esse gesto. Ele não é ausência, ele é presença elevada. E quando você para de justificar, de explicar, de reagir, o narcisista sente, mesmo que você não diga, porque o silêncio é o único idioma que ele não consegue decodificar. Ele lê culpa, lê medo, lê dor, mas não sabe o que fazer com a neutralidade. É como tentar manipular um fantasma, tentar prender algo que já não responde. O terceiro golpe não é aplicado com a boca, mas com a alma que decidiu não mais servir de alimento. Porque o narcisista se alimenta de conflito, de narrativa, de drama. Mesmo na dor, ele se nutre. Mesmo no embate, ele vence. Mas no silêncio absoluto, algo desmorona dentro dele, porque o que o sustenta é o controle das emoções alheias, e o silêncio é incontrolável. Ele não oferece sinal, ele não oferece alarme, ele só é, e por isso ele assusta tanto. Você pode estar se perguntando como silenciar sem parecer fraca, como não responder sem parecer que aceitou, mas essa é a armadilha. A resposta a essa pergunta vem do ego, não da alma, porque o silêncio verdadeiro não é passividade, é decisão interna, é quando você para de lutar para provar, quando você entende que não deve mais convencer ninguém de quem é. Quando você percebe que o preço de tentar ser compreendida por quem lucra com sua confusão é alto demais. O terceiro golpe psicológico não é um fim, ele é um convite.
Um convite ao espaço interno que você negligenciou por tempo demais. No início, esse espaço assusta. Parece solitário. Mas depois de um tempo, você percebe que a solidão é liberdade não corrompida. E que o silêncio é um templo onde sua verdade pode finalmente ecoar. Jung diria que é o momento em que a psique se separa da persona, o papel social, e começa a ouvir a própria voz essencial. O narcisista, ao perceber esse silêncio, tentará criar barulho. Ele provocará. Testará seus limites. Mandará mensagens que não perguntam, apenas afirmam. Ele cutucará suas memórias, seus pontos cegos, porque para ele o silêncio é abandono, é uma afronta, é uma perda de território, mas para você é libertação. E nesse novo estado de ser, você perceberá algo revolucionário. O silêncio, quando verdadeiro, não precisa ser explicado. Ele se basta. Ele é resposta e encerramento ao mesmo tempo. Talvez você nunca tenha tido a chance de ser silêncio antes. Talvez sempre tenha vivido no barulho das expectativas, das cobranças, dos traumas não curados. Talvez tenha aprendido que precisava falar, se defender, se justificar. Mas agora algo mudou. O terceiro golpe está se manifestando como uma nova linguagem. E essa linguagem não busca convencer, ela apenas respira. A força desse silêncio está na recusa sutil. Você não nega diretamente. Você simplesmente não participa. Você não debate. Você observa. Você não se esconde. Você se ausenta da guerra que nunca foi sua. E essa ausência, essa retirada estratégica, é devastadora para o narcisista, porque ele não tem mais onde se apoiar, não tem mais palco, nem plateia, só o eco de si mesmo. E é nesse eco que ele se confronta com a verdade que sempre evitou. Ele não tem controle sobre você. Nunca anteve. Apenas manipulava as partes suas que ainda não sabiam quem eram. E agora você sabe. Talvez ainda não tenha palavras, talvez ainda esteja tateando essa nova identidade. Mas ela está ali, nascendo das cinzas do grito, florescendo no terreno fértil da sua dor. E esse nascimento não precisa de testemunhas. Ele não precisa ser visto, aplaudido, validado. Ele só precisa ser vivido, porque o silêncio é o ventre onde nascem os novos destinos. E o terceiro golpe psicológico é justamente isso, o nascimento de uma realidade onde o narcisista já não tem mais lugar. Então, se em algum momento desse vídeo você sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que essa mensagem foi escrita para você, clica agora no primeiro comentário fixado e garante a sua cópia do meu livro digital. Como calar um narcisista sem dizer uma palavra. A psicologia inversa revelada. Isso não é só um livro, é um convite, é um sinal, é o primeiro passo para você quebrar o ciclo e começar a se reconectar com a sua própria força, se sentir no peito. Vai lá, baixa agora. Há algo que o narcisista nunca espera. Algo que o desconcerta mais do que o confronto, mais do que a exposição, mais do que o abandono, o seu sorriso. Mas não qualquer sorriso, não aquele mecânico ensaiado que você usava para evitar conflitos. O golpe real acontece quando você sorri com verdade. Quando depois do silêncio, depois da dor, depois do caos, você começa a irradiar uma leveza que ele não entende. É nesse momento inesperado, desconcertante, que o quarto golpe psicológico entra em cena. A verdade escondida no sorriso. O sorriso que desarma o narcisista não é um ato de provocação. É uma afirmação silenciosa de que ele já não te habita, que ele já não ocupa seu pensamento, que a história terminou e você escolheu não carregar nenhum ódio na bagagem. E isso, para alguém que vive da tua dor, é insuportável. O narcisista precisa que você sofra. Ele precisa acreditar que você ainda está cativa do que passou,
que você ainda sangra pelas feridas que ele causou, porque enquanto houver dor visível, ele ainda é importante. Mas quando você sorri, com alma, com presença, com liberdade, ele sente o próprio império desmoronar. Porque aquele sorriso que não é feito para ele é a prova de que ele foi apagado. Não com vingança, não com discursos, mas com esquecimento. Jung nos ensinou que aquilo que não é integrado se repete, mas aquilo que é visto, aceito e dissolvido desaparece. E o seu sorriso é exatamente isso. A assinatura de que você integrou o trauma e não precisa mais carregá-lo como escudo. O quarto golpe psicológico, portanto, é o gesto leve depois do peso. É a risada que brota quando ninguém espera. É o reencontro com você mesma, sem o olhar do outro como espelho. É dançar sozinha, é abrir a janela. É arrumar a cama e respirar fundo, sem esperar uma mensagem. É deixar o passado onde ele pertence. E o mais cruel para o narcisista é que esse gesto não pode ser interrompido, porque ele não acontece para ferir, acontece para curar. Talvez você ache estranho isso ser um golpe, mas pense, quantas vezes ele te desmontou com palavras doces, seguidas de punições sutis? Quantas vezes ele usou o afeto como isca? Agora é você quem usa a alegria como libertação, não como tática, mas como consequência natural de quem finalmente entendeu. E quando o narcisista vê que você se refez, que você floresceu, que você não apenas sobreviveu, mas cresceu, ele se quebra por dentro, porque o ciclo dele sempre termina com você arrasada, e agora você está em paz. Esse quarto golpe é silenciosamente devastador, porque ao sorrir de novo, você quebra o pacto de dor. Você não apenas sai da história, você a reescreve. E o narcisista sente isso. Ele percebe nas entrelinhas, nos detalhes, no seu novo jeito de falar, de andar, de existir. E isso o desnorteia, pois ele já não sabe mais qual carta usar. Nada funciona, porque agora não há mais uma versão sua disposta a reagir. O espelho foi coberto, o palco desmontado, o grito silenciado. E agora há uma mulher inteira do outro lado, intocável, indecifrável, real. Jung falava sobre individuação como um processo de nascimento interno, onde a alma encontra sua forma verdadeira. E é exatamente isso que o quarto golpe representa, a forma verdadeira emergindo. Pela primeira vez, você não é reação, você é fonte. Você não precisa mais de justificativa para estar bem. Você não precisa mais do olhar dele para existir. O narcisista sente isso não no que você diz, mas no que você vibra, no que você deixou de carregar. E quando ele não vê mais dor, ele não vê mais caminho. Mas para que esse sorriso seja legítimo, você teve que atravessar o deserto. Você teve que encarar suas dependências emocionais, suas feridas infantis, seus pactos inconscientes. Você teve que morrer para muitas versões de si. E por isso, esse sorriso carrega algo sagrado. Ele não é um gesto, ele é um renascimento. E o narcisista, ao vê-lo, se depara com sua maior falha. Ele não destruiu você. Ele te transformou, sem querer. Sem planejar. Ele foi apenas o empurrão que a vida usou para acordar a sua essência adormecida. Agora, veja o que você se tornou. Olhe com atenção. Você não está mais tentando salvar ninguém. Não está mais mendigando migalhas emocionais. Você não se explica, não se diminui, não se dobra. Você anda com leveza, fala com presença, escuta com critério, sorri com paz. E esse é o quarto golpe, a leveza após a tempestade. A paz que não depende do outro, a reconstrução que não precisa de testemunha. O narcisista, ao ver isso, entende, mesmo que nunca admita, que perdeu. Não porque você o destruiu, mas porque ele não sabe viver fora do caos. E é aí que você percebe que venceu. Não por tê-lo derrubado, mas por ter deixado de cair. Não por fazer ele rastejar, mas por não mais se curvar.
Você acendeu, e ele observa, de longe, sem saber como, nem porquê, mas sabendo, com toda certeza, que já não faz parte da sua história. O que vem a seguir? O quinto golpe psicológico, um passo ainda mais profundo, um movimento que muda tudo, por dentro e por fora. Há um lugar dentro de você onde ele ainda mora. Mesmo depois do silêncio, mesmo depois do sorriso, mesmo depois de ter se reerguido por fora, há uma cadeira invisível que você talvez ainda mantenha para ele. E é aqui que entra o quinto golpe psicológico, o mais íntimo, o mais cruel, o mais definitivo. Não se trata do que ele te fez, nem do que você superou. Trata-se do espaço sagrado da sua mente que ainda o considera referência. O quinto golpe é a retirada do trono interno, a destronização do arquétipo que você construiu em torno dele. Sim, porque o narcisista não é só um alguém do lado de fora. Ele é, sobretudo, uma figura simbólica que se instala dentro. Ele ocupa a função de juiz, de expectativa, de ameaça, de desejo, E mesmo depois de ir embora, ele continua ditando como você se vê, como se arruma, como fala, como se protege. Ele vive nos filtros que você criou para se manter segura. E enquanto esse trono existir, você continuará sendo vigiada. Não por ele, mas por você mesma, tentando evitar o retorno do trauma. Carl Jung dizia que o que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. E talvez por isso, tantos voltam para o mesmo padrão. Tantos trocam de parceiro, mas não de prisão. O quinto golpe exige mais do que ação externa. Exige ritual interno. Você vai precisar desocupar esse espaço. Vai precisar esvaziar o altar onde por anos você cultuou alguém que te reduziu. Vai precisar, acima de tudo, arrancar o narcisista da sua imaginação. Isso dói mais do que parece, porque enquanto ele está lá dentro, você ainda sente que tem algo a resolver. Ainda espera que um dia ele reconheça, peça perdão, entenda. Mas ao aplicar o quinto golpe, você destrói essa fantasia. Você enterra o roteiro onde, de alguma forma, ele volta e vê o seu valor. Você fecha a porta do inconsciente onde a criança ferida ainda se ajoelha diante do ídolo falso. E quando faz isso, o vazio chega, um silêncio maior do que todos os anteriores, mas dessa vez sem eco. Você começa a perceber que parte de você não queria libertação, queria justiça emocional, queria que ele percebesse, queria ser vista, queria que de alguma forma o dano tivesse sentido, e esse é o momento mais duro, quando você entende que não haverá reparação, que não virá pedido de desculpas, que não haverá reconhecimento. O quinto golpe é o corte final entre você e a fantasia da redenção. É você aceitando que a cura nunca virá dele, virá da sua decisão de não mais esperar por ela. Destronar o narcisista da sua mente é perder uma parte de si, a parte que precisava ser salva, que precisava ser escolhida, que precisava ser aprovada. E é por isso que muitas voltam, não por amor, mas por identidade. Porque sem o narcisista, não sabem quem são. Ele era o norte, mesmo sendo veneno. Ele era o propósito, mesmo sendo prisão. Mas a alma desperta sabe, é melhor o vazio verdadeiro do que o preenchimento falso. E o quinto golpe é o início de uma nova cartografia interna, onde a bússola aponta para dentro e não para ele. Você vai começar a lembrar de si mesma antes de tudo. Vai lembrar do que gostava, do que sonhava, do que queria. Vai perceber que seus gestos estavam programados para agradar, não para viver. E com o quinto golpe, você para de atuar. Você volta a respirar com naturalidade. Anda sem medo de ser observada. Come fruta sem imaginar se ele aprovaria. Fala sem medir cada sílaba, como se estivesse sendo julgada, porque o trono foi retirado, e onde antes havia comando externo, agora há voz interna. O narcisista, se ainda estiver por perto, sentirá isso, não pela frieza,
mas pela ausência total de dependência energética. Ele falará e você ouvirá, sem tremores, sem expectativas, sem cortes invisíveis. Ele tentará seduzir com o mesmo charme de antes, mas algo terá mudado. Você não será mais a mesma. Ele sentirá que a imagem dele desbotou dentro de você, que ele deixou de ser referência. E isso, para um narcisista, é mais letal do que qualquer ataque, ser esquecido enquanto ainda respira. E então vem a libertação mais profunda, o dia em que você olha para trás sem peso, sem raiva, sem dor, apenas com a lucidez de quem sobreviveu ao próprio colapso interno. Porque o quinto golpe psicológico não é sobre ele, nunca foi. É sobre você deixando de viver ao redor de ausências. É sobre você percebendo que o trono que ele ocupava só existia porque você mesma acreditou não ter poder. E agora, o poder voltou, não como força, mas como verdade. Há um ponto na jornada em que o narcisista já não grita, já não tenta, já não volta. E não porque ele desistiu de você, mas porque finalmente percebeu que você desistiu dele. Só que essa desistência não é raiva, não é indiferença, não é vingança. É algo que ele jamais poderá compreender, porque não nasce da lógica nem do orgulho. O sexto golpe psicológico não é uma ação, é um estado, um lugar do ser, um espaço interno onde não há mais necessidade. Não há mais vínculo, não há mais elo. O sexto golpe é a transcendência silenciosa do desapego. Esse é o momento em que o jogo simplesmente não existe mais. Você não está vencendo, você não está perdendo, você não está jogando. Você deixou a arena. Você não quer provar nada, corrigir nada, ensinar nada. O narcisista, neste ponto, tornou-se apenas um eco distante de um tempo onde sua alma ainda buscava reconhecimento fora de si. E agora, com os olhos voltados para dentro, você entende. Tudo o que procurava nele era, na verdade, um reflexo do que precisava encontrar em si. Carl Jung chamava isso de integração da sombra. E talvez nada descreva melhor esse momento do que a sensação de que o que antes te feriu, agora apenas te ensina. O narcisista, em toda sua manipulação, em todo seu vazio disfarçado de grandeza, foi o catalisador de um processo que nenhuma terapia poderia apressar. Ele arrancou de você uma dor ancestral, fez emergir os fantasmas da infância, as lacunas da autoestima, os pactos silenciosos que você carregava com figuras que te amaram mal. Mas agora, tudo isso se esvazia. O sexto golpe é quando o laço não se rompe com dor, mas se dissolve com leveza. Não há mais aquela vontade de dizer a última palavra. Não há mais necessidade de ser compreendida. Você não quer mais que ele sinta, sofra ou entenda, porque tudo isso ainda te manteria acorrentada ao mesmo ciclo. E você foi além. Você não quer que ele rasteje, você quer que ele desapareça do seu campo energético. E ele sente. Porque quando uma mulher se desapega no plano simbólico, ela se torna inalcançável. É nesse ponto que o narcisista tenta voltar. Mas não como antes. Agora ele é sombra tentando se agarrar à luz. Mas a luz, quando verdadeira, não briga com a sombra. Ela apenas existe. E nesse existir pleno, calmo, luminoso, você já não tem tempo para repetir o que superou. Você não ignora por frieza. Você não responde porque não há mais conexão. Você não sente culpa, porque sabe no mais íntimo da alma que já pagou caro demais para carregar algo que nunca te pertenceu. O sexto golpe psicológico não é observado por ninguém. Não gera aplausos, não causa impacto, não deixa rastros. Ele acontece no momento em que você caminha pela rua, ouve uma música antiga, vê uma mensagem dele e simplesmente não sente mais nada. Não é ódio, não é amor, é paz. E essa paz é brutal, porque ela marca o fim de um ciclo,
O kármico. Jung dizia que a liberdade não é nada além da ausência de compulsão. E aqui nesse ponto exato, você se torna livre. Você começa a cuidar de si como nunca antes. Não por obrigação, mas por prazer. Alimenta-se com presença. Dorme com tranquilidade. Se olha no espelho e reconhece a mulher que emerge. Uma mulher que atravessou o inferno do abandono emocional, que dialogou com a criança ferida, que desafiou seus próprios sabotadores internos. E quando você sorri agora, é de verdade. Sem máscara, sem plateia, sem intenção. É um sorriso que nasceu do luto da alma, e por isso é puro. O narcisista, do lado de fora, talvez ainda tente. Talvez invente novas versões. Talvez simule crescimento, mas você já não se importa, porque você compreende, com a sabedoria de quem mergulhou no próprio abismo, que ele é apenas o reflexo de um vazio que não é mais seu. Você olha, mas não enxerga. Ele fala, mas você já não escuta. Ele existe, mas você já partiu. É nesse ponto que sua energia muda. Pessoas novas se aproximam, caminhos se abrem, o universo parece reconhecer a sua reconstrução e responde, com abundância, não como recompensa, mas como consequência, porque quando a alma se alinha com sua verdade, tudo o que é falso se afasta por gravidade natural. Esse é o efeito do sexto golpe. O universo inteiro percebe que você voltou a ser sua. Você já não busca conselhos, já não repete histórias, já não revive memórias. O que houve foi o que precisava acontecer. Não há mais pergunta, não há mais ferida aberta. Há cicatriz, há aprendizado. E a gratidão, sim, por ter sido acordada por um pesadelo que parecia amor. O sexto golpe é a semente do recomeço. Uma vida onde você não apenas sobrevive, mas floresce. E quando alguém perguntar um dia se você ainda pensa nele, você vai sorrir com doçura e dizer, nem lembro mais o som da voz. Não por orgulho, mas por transcendência. Porque o sexto golpe não é sobre poder, é sobre verdade, é sobre presença, é sobre vida. E você está viva, inteira, presente, livre. Há silêncios que não são ausência, mas origem. E talvez agora, com o corpo em silêncio e a alma reverberando, você consiga escutar o que sempre esteve ali, sussurrando entre as frestas da dor e da memória. Porque o que você viveu não foi apenas um relacionamento. Foi um espelho quebrado, onde você aprendeu a se ver distorcida, até ter coragem de olhar de novo. E neste olhar sem véus, encontrou algo mais profundo do que vingança, mais precioso do que justiça. Encontrou a si. Não se engane, ninguém sai ileso de uma jornada como essa. Mas também ninguém sai igual. O que te trouxe até aqui foi ferida. O que te sustenta agora é raiz. E o que te guiará a partir daqui é escolha. Carl Jung dizia que a árvore que deseja tocar os céus precisa ter raízes tão profundas quanto altas. E você afundou. Você desceu. Você confrontou o que era mais fácil evitar. E por isso agora pode subir. Talvez ainda haja noites em que a dor te visite. E está tudo bem. O trauma não some. Ele se transforma em sabedoria. E cada vez que você escutar aquela voz antiga dentro de si, perguntando se valeu a pena, se foi forte o suficiente, se deveria ter dito mais, respire e se lembre. A sua força não está no que respondeu. Está no que se recusou a continuar respondendo. Você se retirou do jogo e, ao sair, levou consigo a única peça que ele não podia controlar, a sua alma desperta. Você foi o templo, o palco, o espelho. Agora é o céu. E o céu não reage, ele permanece, assiste, ilumina, protege sem prender. Você aprendeu a amar sem se perder, a olhar sem se anular, a sentir sem sangrar. E talvez essa seja a verdadeira alquimia da psique. Transformar sombra em chão, dor em direção e o que era prisão em voo. Não espere que todos entendam essa transformação. Ela não se explica com palavras, ela vibra, ela atravessa.
Ela silencia os que vivem no barulho. Porque quando você muda de verdade, o mundo ao redor tenta te traduzir com os rótulos antigos, mas já não serve. Você deixou de caber nas molduras. O quadro agora é outro. E quem quiser te ver de verdade vai ter que aprender a enxergar com outros olhos. Sim, o narcisista talvez continue existindo. Talvez encontre outros espelhos, outros palcos. Mas você não está mais ali, porque há uma diferença entre escapar e transcender. E você transcendeu. Você não apagou o passado, você integrou. Carrega as cicatrizes como tatuagens da alma, não como lembrança do que te feriu, mas como prova do que te fez florir. E agora, tudo o que você viveu se curva diante de uma verdade simples, mas definitiva. Ninguém mais senta no trono que você reconstruiu dentro de si. E esse trono é silêncio, é verdade, é soberania. Não há mais espaço para migalhas. Você virou casa, morada de si. E isso ninguém pode tirar. Se, em algum lugar dentro de você, algo foi tocado, então permaneça. Comente abaixo aquilo que sentiu, mesmo que em poucas palavras. Talvez sua voz seja a cura que outra alma espera. Deixe seu gesto aqui, seu coração em forma de clique. Compartilhe esse conteúdo com quem precisa, como quem oferece uma vela acesa no escuro. E se sentiu verdade aqui, inscreva-se. Continue. Conosco. Ainda há muito o que lembrar e muito mais a se revelar. Porque às vezes a maior vitória é quando ninguém mais dentro de você precisa vencer.